Fala pessoal do Dominantes Online, Thiago Donin aqui na área para a segunda aula de progressão aritmética. Se você ainda não deu uma olhada na primeira parte, por favor, para tudo agora, volta lá e dá uma olhadinha para a gente dar a sequência aqui, ok? Bem, de acordo com o que a gente começou a falar na aula anterior, a gente vai agora citar as propriedades que existem por conta do padrão de formação de uma progressão aritmética, ok? E dentro dessas propriedades, a gente vai criar bons mecanismos que vão facilitar a nossa vida na hora da resolução das nossas questões. Por exemplo, a primeira propriedade ela fala o seguinte: a soma de dois termos equidistantes do extremo é igual à soma dos extremos, não é? E aí, olha o que acontece. Vamos pegar essa progressão aritmética aqui, que tem a sua razão igual a 5, ok? Se a gente pegar aqui, ó, a soma dos extremos, 5 com 40, a gente obtém 45. E aí, o que eu estou falando para vocês? O que a propriedade vai afirmar para vocês? Sempre que você pegar elementos equidistantes, você vai ter o mesmo padrão de formação. Então, aqui, ó, vou pegar o segundo termo com o penúltimo termo. 10 com 35, a gente vai obter 45 também. Olha para cá, se a gente pegar o 45, o 15 com o 30, vamos formar 45 também. Da mesma forma que se a gente pegar aqui os dois centrais, 20 com 25, a gente também vai obter 45. E isso é muito legal, pessoal, a partir do momento em que a gente precisa identificar algum elemento que esteja como incógnita dentro da própria sequência de números que nós estamos formando, ok? Tem um exemplo muito legal que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, ok? Bem, a segunda propriedade é a seguinte: se a gente pegar três termos consecutivos de uma PA, o termo do meio, ou seja, o termo central, ele sempre vai ser a média aritmética dos outros dois termos. Como assim, professor? Estou pegando aqui a mesma sequência de números, tá? A mesma progressão aritmética. Vamos pegar aqui, ó, esses três primeiros elementos. Pegando esses três primeiros elementos, aqui, ó, o meu termo central é o 10. E o que a propriedade ela afirma para a gente? Que ela é nada mais, nada menos do que a média aritmética dos outros dois termos. E olha para cá, 5 mais 15 obrigatoriamente vai dar 20. Dividido por 2, o que seria a média aritmética, a gente vai encontrar 10. E isso se repete para toda sequência, para toda sequência de três termos consecutivos. Tá? Então fiquem bem atentos que isso pode se tornar um elemento muito legal que vai facilitar muito a nossa vida, ok? Bem, e a terceira propriedade ela é a seguinte: em uma PA finita com número de termos ímpares, o termo central será igual à média aritmética do primeiro termo com o último termo. Vamos pegar aqui a mesma sequência. E aí, o que eu falei para vocês? Se a gente pegar aqui, ó, se a gente pegar o termo central, ele vai ser a média aritmética do primeiro com o último termo. Então, se a gente pegar 5 mais 45, a gente obtém 50. Se a gente dividir por 2, achamos o termo central, ok? Então, com isso, pessoal, a gente acaba ganhando alguns mecanismos que podem facilitar a nossa vida dentro de uma questão que a gente tenha que trabalhar. Dá uma olhadinha nesse exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Ele fala o seguinte: sabendo que os números da sequência y, 7, z e 15 estão em progressão aritmética, quanto vale a soma de y mais z? A gente poderia aqui, pessoal, identificar quais são os nossos termos bonitinho. A gente não teria dificuldade com isso. Se a gente quisesse, por exemplo, descobrir quem é o z, a gente poderia fazer aqui o seguinte, ó, pegar os três termos, não é? E aí o termo central vai ser a média aritmética dos dois termos. Como que a gente faria isso? Ó, eu vou falar que o z, ele é o termo anterior mais o sequente dividido por 2. Então, se a gente fizer 7 mais 15, a gente encontra, né, e dividir por 2, a gente encontra o z. 7 mais 15, 22. 22 dividido por 2 dá 11, ou seja, z é igual a 11. Tudo bem?
Então aqui a gente aplicou a propriedade e conseguiu resolver a questão de uma maneira um pouco mais rápida. Mas ainda não é a pergunta que foi feita. A pergunta que foi feita é: qual é o valor que nós temos somando y mais z? Gente, olha como a propriedade ela facilita muito a nossa vida. Vamos supor aqui, ó, se a gente pegar o termo central 7, como é que a gente descobriria o 7 aplicando a propriedade que a gente viu? Bem, a gente teria que pegar o y mais o z e dividir por 2, não é? Ou seja, através da propriedade a gente consegue descobrir que y mais z é igual a 14. Ou seja, uma questão que poderia ser um pouco mais difícil, que a gente teria que calcular os termos para conseguir fazer a soma, através da propriedade a gente consegue matar ela em 2 linhas. Então prestem atenção que essas propriedades elas acabam sendo um bom mecanismo para acelerar o seu processo de resolução de uma questão. E lembre-se que tempo em qualquer concurso é chave para a gente se dar bem, né, na nossa provinha. E aí, pessoal, o que acontece? Dando sequência a esse tema, um outro mecanismo que ele se torna quase que obrigatório, né, da gente saber é que, pelo fato de nós termos esse padrão de formação para a progressão aritmética, a gente tem mecanismos que aceleram o nosso processo de soma. Como assim, professor? Eu vou pegar aqui, ó, 3 termos subsequentes. Vamos supor que eu tenha o A1, o A2 e o A3, ok? A gente sabe que o padrão de formação é: quem é o A2? O A2 é o A1 mais a razão. Quem é o A3? O A3 é o A1 mais 2 vezes a razão. Tudo bem até aí? Bem, e aí o que eu estou querendo fazer? Ó, se eu quiser somar esses 3 termos. Bem, professor, se eu tivesse esses termos, bastava eu somar e seguir o jogo. Beleza, mas se ele pede a soma dos 100 primeiros termos, se ele pede a soma dos 1000 primeiros termos, aí a conta já ficaria um pouco mais complicada. E aí o que eu estou querendo demonstrar para vocês aqui agora? É que por conta desse padrão de formação que nós temos dentro da progressão aritmética, nós conseguimos montar uma fórmula geral que a gente consegue fazer a soma de uma maneira muito mais rápida. Dá uma olhadinha aqui, ó. Se eu fizer essa soma aplicando isso aqui que a gente acabou de demonstrar, ela ficaria A1 mais A1 mais a razão, que nesse caso seria o segundo termo, mais A1 mais 3 mais 2 vezes a razão, que no caso seria o A3. Então, se a gente arrumar essa casinha aqui, nós teríamos 1, 2, 3, ou seja, 3 vezes o A1, mais, olha para cá, razão, 2 razões, a gente teria 3 razões, ok? E se a gente colocar isso aqui em evidência, se a gente colocar o 3 em evidência, nós teríamos o primeiro mais a razão vezes 3, que nesse caso, ó, é o número de elementos que nós temos. E olha que interessante, quem é o A1 mais R? O A1 mais R acaba sendo o A2, não é? E quem é o A2? O A2 é a soma do primeiro mais o último dividido por 2. Então, nesse caso aqui, eu poderia falar que a soma ela é o primeiro termo mais o último termo vezes o número de termos, todo mundo dividido por 2. E aí, pessoal, não se engane, é assim que a gente calcula a soma dos termos de uma PA. Dá uma olhadinha na fórmula geral. A fórmula geral da soma, ela acaba sendo representada da seguinte maneira: o primeiro termo mais o enésimo termo, que nesse caso seria o último termo daqueles que a gente quer fazer o somatório, vezes o número de termos dividido por 2. Então, a partir do momento em que você tem um controle, né,
do primeiro termo da razão da sua PA, você consegue determinar a soma de qualquer número de termos que você queira, tá? Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui que eu trouxe para vocês, pessoal. Analisando a PA 4, 8, 12, 16, determine a soma dos 30 primeiros termos. Bem, se a gente tivesse que fazer isso na mão, a gente veria que o nosso cálculo ele seria absurdo, ele seria muito grande. Então a ideia, pessoal, é que a gente utilize o termo geral, né, a fórmula geral de soma para que a gente consiga acelerar esse nosso processo. Bem, analisando essa PA, a gente tem que o seu primeiro termo é o 4, não é? E o padrão de formação aqui que nós temos é que a cada termo que eu pulo, eu tenho a soma de 4, não é? Então, olha aqui, o primeiro termo é 4, o segundo é 8. Por quê? Se eu pegar o segundo termo e subtrair com o primeiro, eu obrigatoriamente vou encontrar a minha razão, que nesse caso é 4. Então, eu tenho que meu primeiro termo é o 4 e a minha razão também é o 4. Então, se eu aplicar aqui a formulazinha do termo geral, eu consigo identificar qual é o 30º termo da nossa PA. E isso é interessante por quê? Porque se eu quiser calcular a soma do termo geral, eu tenho que pegar meu primeiro, somar com o último, multiplicar pelo número de termos, e aí sim eu vou encontrar a minha soma. Então, nesse caso aqui, se eu aplicar a fórmula geral, eu consigo calcular o 30º termo de maneira mais rápida. Então, meu A30, ele vai ser o meu A1, que é 4, mais o N, que é o número de termos, que nesse caso é o 30, não é? O termo que eu estou querendo calcular, vezes a razão, que é 4. Então, meu A30, ele vai ser 4 mais 29 vezes 4. Então, meu 30º termo aqui, ele vai ser 4 mais 116. Então, meu 30º termo, ele vai ser 120. Ok? Então, nesse caso aqui, se eu for calcular a soma dos 30 primeiros termos, basta eu aplicar a minha formulazinha, que é o primeiro, mais o enésimo, que nesse caso é o A30, vezes o número de termos dividido por 2. Substituindo, nós temos que a soma desses 30 primeiros termos vai ser 4 mais 120 vezes 30 dividido por 2. Então, nós temos que a soma desses termos vai ser S30 é igual a 124 vezes 30 dividido por 2. Então, nesse caso, nós temos que S30 é igual, simplificando aqui a nossa continha, 124 dividido por 2 vai me dar 62 vezes 30. Então, S30 nesse caso vai ser 0, 6, 18. 1860, ou seja, somamos o nosso termo de uma maneira muito mais rápida do que o normal. Ok, pessoal? E essa é as ferramentas que eu quero trazer para vocês para essa primeira parte, para essa segunda parte de progressão aritmética, pessoal. Bem, encerrando aqui a nossa aula de hoje, não se esqueçam de dar uma olhada nos exercícios que nós temos comentados e na lista de exercícios que a gente tem sobre esse tópico, tá bom, pessoal? Grande abraço, até a próxima!